Capítulo 151, Ameaça Inesperada 1. Como assim, um fracasso total? Varegrave não estava pulando de alegria como os outros, mas não conseguia entender por que Lit estava sendo tão negativo. Foi a primeira vez desde o surto da peste que um paciente foi curado. Eu salvei o braço dela, sim, e talvez até a vida dela, mas apenas a curto prazo. Demorará um pouco para os parasitas invadirem o braço saudável, e então ela voltará à estaca zero. Meu experimento tinha muitos objetivos, mas alcancei apenas um. Eu queria remover os parasitas com segurança e ele falhou. E o mesmo aconteceu com minha tentativa de coletar a substância que liberam após a morte e até anular seus efeitos. Tudo aconteceu rápido demais, só consegui salvar o braço porque não possui órgão vital. Se a ferida estivesse no peito ou na cabeça, o paciente estaria morto. As únicas coisas que consegui realizar foram coletar as toxinas, e eu poderia ter feito isso de qualquer maneira, a qualquer momento, e restaurar o braço. Mas como eu disse, em suma, é uma vitória vazia. Eu preciso de tempo para pensar. Apesar de todo o sucesso que Lit alcançou aproximou da forca, Varegrave não compartilhou seu pessimismo. O próprio Lit previu que o experimento era um fracasso, com poucas chances de sucesso. A paciente não estava morta, pelo contrário, suas condições haviam melhorado. Foi um pequeno passo, mas um passo adiante, no entanto. Depois de dispensar a equipe médica, lembrando-os de não usar o novo feitiço desintoxicante sem a permissão de Lit, ele voltou à sua tenda para informar a coroa das últimas notícias. Silpa, rainha do reino Grifon, ouviu o relatório de Varegrave com sentimentos ambivalentes. Ficou satisfeita ao ouvir tantas boas notícias, depois de mais de um mês tropeçando no escuro. Primeiro, foi encontrado um diagnóstico adequado para a praga e, graças a isso, curandeiros e alquimistas estavam ocupados procurando uma cura, em vez de tentar minimizar a contagem de corpos. 2 dias depois disso, as condições de um infectado foram estabilizadas. No entanto, ela estava confusa com a maneira como as coisas estavam se movendo rapidamente. Estava completamente fora de suas previsões. Quando Silpa forçou o Linjus a enviar ajuda, ameaçando sua vida, havia sido um castigo por sua incompetência em lidar com Manoar. Toda vez que o gênio fugitivo desaparecia, ela só podia rezar para que nada de ruim acontecesse. E quando seus pedidos caíam em ouvidos surdos, ela inevitavelmente desapontará os partidários mais leais da coroa, minando seu prestígio e autoridade. Desta vez, foi ainda pior. Milhares de vidas estavam em risco, uma região inteira estava prestes a ser totalmente destruída. Ela só queria lhe ensinar uma lição, mostrando quão pesadas eram as consequências de deixar escapar um de seus bens mais valiosos. Os eventos recentes foram uma surpresa agradável, mas ainda assim uma surpresa. Silpa precisava de respostas e sabia quem poderia fornecê-las. Logo após encerrar a ligação com Varegrave, ela ligou para o Capitão Real, o comandante de todas as unidades do corpo da rainha. Sua Majestade, a que devo o prazer de sua ligação. Pare com isso, Mirim, não estou de bom humor. Você nunca está de bom humor. Silpa, a Marquesa de Star, estava em sua mesa de trabalho, como sempre, inundada de papéis. Nós sabemos há mais de 30 anos, então eu estou perguntando a você como sua amiga, não como sua rainha. Por que você mentiu para mim? Miri ficou pasma com a alegação, os olhos arregalados da surpresa. Eu não tenho ideia do que você está falando todos esses anos. Você marcou o Lit de Lutia como um ativo de nível B, por isso a Associação dos Magos nunca prestou atenção nele. E esse é exatamente o valor que ele tem para o reino. Mirim repreendeu. No entanto, uma vez que ele entrou na Academia Grifon Branco por sua recomendação, ele provou ser um talento de nível A. Então, ele lhe trouxe a caixa e a letra codificada, e agora está fornecendo uma ajuda inestimável contra a praga. Você nega? Os olhos de Silpa foram reduzidos a fendas ardentes, sobrecarregadas com mana. Não. Mas nunca menti para você. Entreguei à associação um arquivo completo e eles concordaram com a minha avaliação.
Ser um mago talentoso e um ativo valioso são duas coisas diferentes. Por favor, elabore. Percebendo que seu temperamento pode ter acelerado seu julgamento, Silpa se acalmou. Quando eu o conheci, ele tinha apenas 8 anos de idade, mas você já podia ver o quão perigoso ele era. Além de seus sorrisos e gentilezas, não havia nada além de um animal enjaulado. Ser capaz de criar um jogo tão complexo como o xadrez e ser bom nisso, apenas o tornou mais confiável aos meus olhos. Você sabe tão bem quanto eu que poder e brilho são uma mistura difícil de controlar. E é isso que a Associação dos Magos, em última análise, deseja dos seus membros: controle. E quando 4 anos depois ele era um caçador de recompensas com mais de 30 mortes confirmadas, eu sabia que estava certa o tempo todo. Silpa sentiu. A razão pela qual Miriam de Star alcançou seu posto no corpo não foi apenas por causa de seu talento para magia e lealdade, mas porque ela provou inúmeras vezes ter uma habilidade notável na avaliação de pessoas. Quando Conde Lark começou a incomodar a todos nós, minha intenção era cuidar de meus próprios assuntos. Eu sabia que, com o talento dele, mais cedo ou mais tarde, Lee teria ingressado na Associação dos Magos, e precisava de mais tempo para avaliar que tipo de ameaça ele poderia representar para o reino. Então o que fez você mudar de ideia? Porque você o ajudou? Porque no meu tempo de necessidade, você me decepcionou. E ele salvou minha filha. Os olhos de Mirim estavam cheios de determinação. Naquele momento, entendi que ele poderia ser um ativo de segunda categoria para a coroa, mas uma ferramenta inestimável para mim. Sei que oficialmente sou apenas um nobre de nível médio e que há um limite para o que você pode fazer para mim sem estragar meu disfarce. Silpa amaldiçoou Linjos e Manoar novamente. Foi tudo culpa dele se Mirim tivesse sido empurrado para um canto. A existência do corpo era um segredo que precisava ser mantido a todo custo. A rainha não os usaria para ajudar uma amiga, nem para salvar seus próprios filhos. Se milagres começassem a acontecer sempre que a coroa ou um de seus membros mais leais estivesse em perigo, os rumores sobre ele se tornariam uma certeza. Essa foi a razão pela qual eles fizeram de Manoar o Curador Real, porque ele era tão importante. Mas se mesmo depois de tudo que sacrifiquei pelo reino, você não pode nem garantir a segurança de meu marido e filha, pode recuperar minha posição e status e empurrá-los no cu. Silpa deixou sua velha amigo reclamar. Como mãe, ela podia entender seus sentimentos. De que nível de ameaça estamos falando? Falando sobre seu trabalho, Mirim recuperou a calma. Estimo-o como um mago de nível A e uma ameaça de nível S para o reino. O quê? Por quê? O choque foi tão grande que Silpa não pôde passar por monossílabos. Porque ele não é como o Manoar, que você pode subornar com equipamentos caros e novos quebra-cabeças, nem a Thorne, que faria qualquer coisa por dinheiro. Lee tem suas próprias regras e objetivos, mas apenas os deuses sabem o que é. Se você, ou qualquer outra pessoa, tentar forçá-lo a fazer qualquer coisa, ele se curvará à sua vontade, apostará seu tempo e, quando menos esperar, desencadeará algo que fará com que essa praga pareça um resfriado comum. Não é o talento dele que o torna perigoso, é a paciência e a capacidade de manipular os outros. É por isso que estou usando a estratégia de Pipa e aconselho você a fazer o mesmo. Mirim estava se referindo a uma tática antiga que o reino Grifon usava ao lidar com indivíduos perigosos. Assim como uma pipa, você não os deixaria voar livremente, enquanto ao mesmo tempo os mantinha longe o suficiente para serem seguros e lhes davam a impressão de serem desmarcados. Capítulo 152, Ameaça Inesperada 2. A maior virtude de Lit é que ele não tem ambição. Ele nunca me pediu títulos ou poder, nem tentou transformar sua vila em seu próprio reino, como fazem muitos magos de origem humilde, intoxicados por suas novas habilidades. Isso implica que sempre que você precisar dos serviços dele, ele nunca tentará prejudicar o reino, pois é improvável que seus objetivos colidam com os dele. Silpa pensou nas palavras do marido durante a última briga. Talvez ele estivesse certo, querendo arranjar a recompensa de Lito o mais rápido possível. Eu ainda acho que sua avaliação é muito exagerada.
Ele ainda é apenas uma criança, mesmo que se torne tão poderoso quanto Mart. Ele ainda está longe de ser uma ameaça de nível S. Miri balançou a cabeça, suspirando. Você está pensando muito direta. Ele não vai criar um exército de mortos-vivos como o deus da morte, ou desencadear uma praga como a Torne. Ele pode não ser capaz de tais feitos, mas isso não o torna menos perigoso. O que faz você subestimar Lith é que até agora ele cumpre a lei, mas isso é porque combina com ele. Se há uma coisa que eu entendi sobre ele, é que ele quer ficar sozinho. Pense no passado dele. Quando seus irmãos começaram a antagonizá-lo, um foi renegado e o outro foi deixado por sua própria escolha. Quando uma família nobre mexeu com ele, foi exterminada, porque depois de matar vários adultos sem derramar uma lágrima, ele teve a presença de espírito de trazer provas de seu contratado. E ele tinha respectivamente 5 e 6 anos na época. Cada uma de suas realizações, tomadas separadamente, é notável. Mas quando você monta todas as peças do quebra-cabeça, obtém uma criança que não tem consciência, paciente, manipuladora, sem escrúpulos em relação aos seus parentes e muito menos a estranhos. E você está deixando essa pessoa perto da doença mais perigosa que o Reino Grifons já enfrentou. Pense nisso. Ele aceitou ajudá-lo porque lhe foi prometida uma recompensa de sua própria escolha. Lith não se importava com os infectados. Se ele conseguir curá-lo, precisará levar em conta que ele provavelmente é capaz ou replicá-lo, ou até piorá-lo. Se irritado, não há como dizer até que ponto Lith está disposto a se vingar, e não estou disposto a aprender da maneira mais difícil. É por isso que eu sempre o vinculo apenas pela gratidão, ajudando quando ele precisa. Considere um freelancer para chamar os momentos de necessidade, mas lembre-se sempre de pagar o que é devido. Force-o a viver sob o seu teto, e ele queimará a casa depois de fechar as portas e janelas. Silpa ponderou essas palavras por alguns segundos, tamborilando com os dedos no apoio de braço. Entendo seu ponto com a estratégia da pipa. Perigoso demais para aproximá-lo, valioso demais para matar. Pensando bem, sem ele, ainda estaríamos em águas quentes com a praga. Alguma ideia de como recompensá-lo? Ainda é muito cedo para contar. Dê a ele algo precioso, mas não muito, caso contrário ele não precisará mais de nós. Silpa sentiu. E a caixa? Alguma novidade? Não, a fechadura é realmente complicada, e só temos uma chance. O mesmo para a ex-diretora Linha e a Torne. Mas acho que não precisamos nos preocupar com a Torne. Ela deixou o reino no mesmo dia em que o laboratório explodiu, e isso foi um grande erro do lado dela, onde ainda podia contar com a empresa contratada, mas assim que os outros países aprendessem o que ela fez, eles a matariam em nosso lugar. As tribos do deserto do sangue valorizam a honra acima de tudo, e o que ela fez é a forma mais alta de covardia, matando centenas de inocentes por dinheiro. Quanto ao Império Górgona, a Imperatriz Mágica nunca empregaria alguém que não hesitasse em trair seu próprio país. Concordo. Se eu suspeitasse que ela era capaz de fazer uma coisa dessas, eu a teria matado anos atrás. Gênios são erráticos. Mirim suspirou. É por isso que eles são tão preciosos, mas tão perigosos. E é por isso que eu prefiro pessoas como Little Mart. São previsíveis. As duas mulheres continuaram conversando por horas, discutindo o futuro dos magos de todo o país. Nos dias seguintes, Lith continuou procurando uma cura, mas sem sucesso. Mesmo após a chegada do professor Mart, a situação permaneceu terrível. Lith começou a trabalhar com os curandeiros da Academia Grifon Branco, compartilhando com eles ao longo do tempo tudo o que aprenderá sobre os parasitas. Solos atormentou o cérebro de Lith sem parar, olhando através de todas as suas memórias sobre a tecnologia e a medicina da Terra, procurando uma pista. Mas ainda havia muitas coisas que eles ignoravam sobre magia. A ciência parecia não ter nada a oferecer contra essas monstruosidades. Ambos estavam em seu juízo final, sentindo sua sanidade se esvaindo. Lita estava cansado da vida no campo militar, com a maioria de suas habilidades seladas, sempre olhando de costas para os traidores.
Ele odiava ser forçado a passar seus dias com pessoas de quem não gostava, trabalhando em algo que não lhe interessava, sem privacidade, exceto durante as horas de sono. Se não fosse o constante apoio e cuidado de Solus, ele teria se enfurecido, ressuscitando dos mortos todos os cadáveres disponíveis e explorando o caos resultante para fugir daquela prisão. Quanto a Solus, ela estava experimentando o que Mart temia que acontecesse com Quilla se ela participasse do projeto de pesquisa. Pela primeira vez em sua existência, ela estava de frente para o lado mais sombrio dos humanos, contra o qual Lita avisara várias vezes. Durante o trabalho, ela teve que testemunhar a morte, a miséria e a dor, sabendo que não foi um acidente ou uma catástrofe natural, mas o resultado da guerra constante que os homens travaram contra outros por causa do poder. Até aquele momento, ela sempre viveu cercada pelo amor da família e dos amigos de Lit, permitindo-se acreditar que o mundo não era tão escuro quanto Lito pintou, e que ele havia sido marcado pelos acontecimentos infelizes em sua primeira vida. A praga não discriminava entre jovens e idosos, pessoas boas e más. Toda morte que eles eram impotentes para evitar, deixava uma cicatriz em seu coração. Seu único consolo era a constante insistência de Lit sobre a comida, os alojamentos, a máscara que o fazia soar balas, tudo. Sempre que Solo sentia que estava prestes a se perder na loucura que o cercava, ela encontrava um porto seguro em seu coração, indiferente à crescente contagem de corpos ou ao fracasso deles. A única coisa que preocupava era ela. Como costuma acontecer na história da ciência, um elemento crucial para sua sobrevivência foi descoberto quase por acidente. A equipe de pesquisa de Lit confirmou que os vermes não podiam ser mortos ou removidos, nem por mágica nem por cirurgia, sem causar a liberação da toxina indutora de necrose que leva à morte do paciente. Para piorar as coisas, Lit descobriu que, mesmo que os efeitos dos parasitas não fossem desencadeados pelo uso ativo da mana, uma vez que seu número aumentasse acima do que a capacidade de mana do hospedeiro pudesse sustentar, eles começariam a se alimentar de sua carne. Sangue causando sua morte. Foi depois que um desses casos ocorreu que Lit notou algo que ele havia perdido até aquele momento. O cadáver, como todos os outros causados pelo ciclo reprodutivo dos vermes, era perfeitamente normal. Temperatura, rigidez, tudo estava como deveria ser, sem sinal de deterioração prematura. Depois de consultar Mart, eles criaram um feitiço que lhes permitia confirmar sua nova teoria. Sendo composto apenas por especialistas, a equipe de Mart levou apenas algumas horas para criar um feitiço de teste, em vez das semanas que Lit precisaria se ele trabalhasse sozinho. Lit já havia ajudado a criar um feitiço de diagnóstico que permitiria até que magos falsos detectassem os parasitas, então decidiu deixar Mart conduzir o experimento. Ele precisava de uma cura que alguém pudesse usar, ou tudo seria em vão. Primeiro, Mart localizou os parasitas no membro de um paciente, depois aplicou o feitiço de teste. Mais uma vez, a ideia central de Lit era simples. Ele observara que a morte natural dos parasitas não causaria danos ao hospedeiro, então tudo que eles tinham a fazer era não matá-los, mas deixá-los morrer. O feitiço de julgamento inundou o corpo do paciente com magia das trevas, sem atacar diretamente os parasitas. O membro perdeu progressivamente sua mana e vitalidade, até o ponto em que os vermes foram incapazes de obter alimento dele, morrendo de fome imediatamente. Lit foi capaz de seguir todo o procedimento via revigoramento, pronto para intervir se algo desse errado. Os primeiros a desmoronar foram os ovos, murchando assim que o menor traço de escuridão os tocou. Ao contrário da forma adulta, eles não tinham proteção contra ela. A pedra angular do novo feitiço de Lit era que eles não estavam atacando todo o membro, mas apenas os locais onde os parasitas residiam. Assim, uma vez extinta sua força vital, tendo sido enganados em perceber seu hospedeiro como morto, os curandeiros ficaram livres para regenerar os tecidos danificados e injetar energia no paciente. O procedimento durou mais de uma hora. Lit e os outros curadores tiveram que intervir mais de uma vez para impedir que o feitiço atacasse tecidos seguros. Sendo apenas uma versão de teste, enfatizava a força, e não a delicadeza.
Quando acabou, Marta estava encharcado de suor. Os cristais oculares de sua máscara estavam embaçados pelo calor do corpo. Meus queridos colegas, essa perna precisa ser regenerada um pouco, mas eu diria que foi um sucesso. Continua no próximo vídeo.